Bom, então tá gravando. Boa noite, oficialmente. Boa tarde, né? Não, se fosse lá, 6h30 já é boa noite. Boa noite, então. Boa noite. Vamos começar, então. Hoje a gente Boa vai noite. conversar sobre real, simbólico e imaginário. Oi, Zé Ribamar, tudo jóia? Bom, o Olha, que eu pensei aqui? Eu pensei em um punhado de texto, na verdade, porque como eu vou dar aula na pós esse final de semana sobre real, simbólico e imaginário, eu estou com a mesa cheia de real, simbólico e imaginário, porque esse é também o tema do final de semana. Mas eu separei dois textos, esse um que eu mandei para vocês, que eu acho que conversam mais, e aí eu vou pegar um exemplo da clínica com crianças para explicar melhor esse real simbólico imaginário, porque de algum modo a gente tem que entender teórico, mas a gente tem que entender, sobretudo, o uso disso para a clínica, né? Esse é um dos pontos principais. A gente precisa entender qual que é o uso disso para a clínica. Mas, antes de mais nada, vamos tentar entender, então, o que é o real, o simbólico e o imaginário, essa trindade infernal. Eu gosto dessa ideia de chamar de uma trindade infernal, que o Lacan propôs. Historicamente, ele demorou quase 30 anos para formular isso, tá? A primeira vez que ele propôs esses três termos, real, simbólico e imaginário, foi em 1953. Só que naquela época, e quem está estudando no grupo de quinta-feira, a gente está falando sobre o predomínio imaginário na teoria, depois o predomínio simbólico, até chegar no predomínio do real, lembram disso? Na quinta-feira a gente está conversando sobre isso, quando a gente está estudando os 6 paradigmas do gozo no grupo de quinta. Então, vocês vão se lembrar que quando, na teoria do Lacan, até o seminário 1, 2, 3, que a gente tem ali o predomínio do imaginário, a gente ainda não tem o conceito de real muito bem estabelecido. Depois a gente entra no predomínio simbólico, depois, finalmente, lá na frente, que o conceito de real se organiza melhor. Mas essa articulação do nó borromeano, essa demorou muito mais. A gente está falando da década de 70 do Lacan. Ou seja, o Lacan começou a formular em 1953, mas a gente só tem essa organização que a gente vai falar hoje depois de 1976. Lembrando que ele morreu em 81, ou seja, já bem perto das últimas elaborações do Lacan. Então, a gente pode pensar que de 1936 a 1954, a gente tem um Lacan imaginário. O predomínio imaginário na obra do Lacan é como o texto se organiza, que é, sobretudo, até ali o seminário 3, 4. De 1953 a 1976, o predomínio teórico do Lacan está sobre o registro simbólico. O registro real, e mais especificamente a relação RSI, real, simbólico e imaginário, é de 76 até a morte dele. Então, é um trecho muito mais curto da obra, tudo bem? Então, que inclusive aí a gente, é o seminário 20, 23, esses seminários mais, que vão ficando mais curtos também, vocês já perceberam? Os primeiros seminários do Lacan eram muito maiores, os seminários vão ficando cada vez mais curtos, cada vez mais sintéticos, cada vez mais cheios de fórmulas, cada vez mais cheios de esquemas, ou seja, eles vão ficando realmente mais dentro da lógica do real e menos da lógica simbólica, até na escrita do texto, até na transmissão da psicanálise. Ele é rigoroso com isso até no modo de trabalho. Quando a gente vai falar de real, simbólico e imaginário, outro ponto também muito importante é com o que isso conversa. Conversa com tudo. Por exemplo, corpo. Corpo é da ordem do quê? Bom, à primeira instância, a gente pensa que o corpo é da ordem imaginária, mas não, a gente tem corpo imaginário, a gente tem corpo real e a gente tem corpo simbólico. A gente não tem só um corpo imaginário. A gente tem as 3 instâncias do corpo. Por exemplo, o corpo real. O que seria o corpo real? O corpo real é que inclui o nosso corpo orgânico, por exemplo, os nossos ossos, órgãos, né? Mas ele não se reduz só a isso. O corpo imaginário, ele é o corpo atravessado pela satisfação da necessidade
É um corpo atravessado por uma certa ideia do corpo, é um corpo atravessado por uma certa imagem do corpo, é aquilo que se sabe sobre o corpo. E aí é até curioso, porque o imaginário, sobre o imaginário, a gente é aquilo que se apresenta na nossa experiência como aquilo que a gente não tem dúvida. Sabe quando a gente chega e fala assim, não, porque eu sou assim. Eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. É sobre aquilo que você apresenta, a princípio, como um certo saber do qual você não desconfia, você não tem lá muita dúvida. Esse é o corpo imaginário, essa é a lógica imaginária. Agora, o corpo simbólico, por exemplo, o corpo simbólico é aquele que traz ambivalência, é aquele que você duvida, é aquele que titubeia, afinal, ele é aquilo que se diz do corpo e não o corpo como tal. E o corpo real? Bom, o corpo real é fundamentalmente aquilo que é inapreensível do corpo, aquilo que ultrapassa, né, a possibilidade de se aprender pela via da linguagem, dos signos, ou também que ultrapassa a possibilidade de aprender pela via da imagem esse corpo. Então, veja, isso só é relativo ao corpo. Mas vamos tentar avançar um pouquinho mais em relação aos três. Deixa eu abrir aqui, deixa eu achar aqui. Eu vou abrir, eu vou projetar aqui para a gente ir conversando, que eu acho que vai ficar mais claro. Ó, é o texto que eu mandei para vocês, tá? Eu vou projetar ele aqui. É o texto do Marcos André Vieira, mas eu vou avançar para o texto mais especificamente para quando ele vai falar especificamente sobre imaginário, simbólico e real. Vou avançar bem mais para frente aí no texto. Então, se vocês pegarem o texto de vocês, a numeração pode ter alguma diferencinha, porque o meu aqui, ó, não, tá igual que eu mandei para vocês. É porque esse texto tem tanta versão dele, cada revista está numa numeração. A gente vai começar aqui, ó. Imaginário não é imaginação. E isso é muito importante. A ordem imaginária, e aí isso é importante, né? Então, imaginário não é só imaginação, o simbólico. Deixa eu até pegar. Tá muito pequenininho ou tá dando para ler? Bom, todo jeito vocês têm o texto aí também, né? Vou aumentar um pouquinho. Não custa nada, né? Deixa eu pegar. Ó, acho que ficou um pouquinho melhor. Então, veja, se a gente pegar, então, resumidamente, né, o imaginário não é imaginação, o simbólico não é simbolismo, o real não é realidade. Então, do que a gente está falando aqui? Então, vamos começar pelo imaginário. Por que a gente começa no imaginário? A gente começa no imaginário porque o imaginário é a origem de tudo. Tudo começa na ordem imaginária porque é a nossa primeira experiência com o mundo. Então, teoricamente, a gente também vai partir do imaginário. Então, primeiro, por que tudo começa na ordem imaginária? Porque tudo começa com esse corpo biológico que nasce e ele não se sustenta sozinho, é um corpo completamente frágil que tem necessidade. Então, o Lacan vai dizer, a gente já conversou sobre isso em outros momentos desse nossos conceitos básicos, que tudo começa na libra de carne quando nasce. Esse bebê que carinhosamente a gente chama de libra de carne, em referência a Shakespeare, né? Então, ao nascer, o bebê tem fome, tem frio, tem dor, são necessidades básicas, necessidades biológicas. Só que no campo do humano, as necessidades biológicas não bastam em si mesma. Essas necessidades biológicas, elas só são ponto de partida, mas o humano não para nisso. O fato é que essa necessidade biológica, quando satisfeita, produz um abismo. E esse abismo da insatisfação leva, pela primeira vez, à construção de uma certa imagem, uma imagem diante desse abismo da insatisfação. Essa imagem, né, tudo começa então com a imagem, é a nossa primeira experiência do mundo, que tem um predomínio imaginário. É uma imagem corporal de uma espécie que tem como objetivo fundamental uma espécie de efeito formador com o qual eu posso pegar esse corpo e ir para o mundo.
Agora, veja, se atender às necessidades leva ao abismo da insatisfação, diante da insatisfação, obviamente, vai vir, portanto, desejo. Diante da insatisfação que é falta, vem desejo. O desejo sozinho, por si só, cidadão, não serve para nada, ele precisa ser anunciado, e ele é anunciado na forma de demanda. A demanda exige um texto, já leva para a lógica simbólica. Então, percebam, tudo começa no imaginário e rapidamente vai avançar para uma certa construção simbólica. Uma construção simbólica, né, que pré-existe do sujeito e vai lhe permitir separação. Separação em relação, inclusive, a lidar com essa imagem. Então, vamos voltar aí, o que é esse imaginário? Então, o imaginário não é sinônimo de imaginação. A imaginação, no senso comum, é ilusão, fábula, né, tendo a conotação de algo falso, por meio da oposição do que seria real. E aí vem um ponto importante. Ora, no campo da psicanálise, não existe essa ideia de realidade. Inclusive, a gente fala de realidade psíquica no lugar da realidade, porque a realidade, por si só, uma única, ela não existe. E aí a gente segue um pouquinho mais adiante. Veja, vamos descer aqui um pouquinho. Então, para Lacan, o imaginário, ao contrário do senso comum, então a gente está no campo do contrário do senso comum, vai se definir como aquilo que faz corpo, que é um, né? Em que eu vejo um começo, um meio, fim, não é nebuloso, manchado ou confuso. Não é tanto o fato de ser uma imagem, né? Tudo que for nítido e fizer sentido será consequentemente imaginário. Então, veja como é simples. No imaginário, não tem nebulosidade, não é confuso, não é manchado. É a lógica de um. Quando você pergunta, quem é você? Eu sou a Renata. Essa resposta, eu sou a Renata, curiosamente, ela é da ordem imaginária. E tudo que eu trago colado nessa imagem, e que eu trago como um certo saber sobre mim, a minha profissão, o meu nome, o que eu sei sobre o meu corpo, o que eu acho de mim, eu transpareço isso, eu falo sobre isso com uma ideia de algo que faz corpo, que organiza que não me aparece nebuloso, que é como se fosse um saber sobre mim. O que é interessante, se a gente pensar na clínica, veja, o sujeito ele chega com uma construção imaginária que faz e que no consultório, na clínica, a gente vai, inclusive, furar, tá? Mas entendam que, a princípio, o que se chega, e basta olhar, né? Isso que eu acho legal, é uma ferramenta, basta olhar, é aquilo que o sujeito apresenta de modo nítido, né? Sobre si, sobre seu corpo, sobre a sua nomeação. Só isso, bem simples. O imaginário é o mais simples de todos. Vamos para o simbólico agora. E quando a gente fechar real, simbólico e imaginário, vai ficar mais claro. O simbólico, ele não é sinônimo de simbolismo, não é só isso. Até porque o simbólico, ele está mais preocupado com os significantes do que com os signos completos, que seria, então, o significante mais o significado. Então, voltando aqui no texto do Marcos, veja, um fenômeno só é analisável caso represente outra coisa além de si próprio. Se um sonho, né? Se em um sonho a mãe representa a mãe, não tem muito o que fazer com o sonho. Mas se nesse sonho a minha mãe for a minha tia, melhorou. Olha que divertido. O sonho, ele não pode ser só aquilo que não titubeia, aquilo que apresenta como na ordem imaginária, que não se duvida. Ele vai ter que apresentar na ordem simbólica como alguma coisa que se apresenta no lugar de outra coisa. Então, o charuto se apresenta no lugar de algo fálico. A mãe que se apresenta no lugar da tia. A tia que, na verdade, está falando de um outro país. Ou seja, uma coisa que se apresenta no lugar de outra. E não da coisa em si. Então, a lógica simbólica é aquilo que falha, que tem ambivalência, que tem ambiguidade, que não se sabe com certeza, que é nebuloso. Antes de passar para você, Silmara, só esse ponto aqui. Então, veja, o simbólico não reside no fato de que o charuto, né, seja, por exemplo, um símbolo fálico. Sonhar com o trono do imperador corresponderia a sonhar com o pai.
Isso é o que Lacan chamaria de imaginário, entende? Tudo que é muito óbvio, tudo que é muito claro, é imaginário. São, o charuto é um símbolo fálico. Sonhar com o trono do imperador seria sonhar com o pai. Isso é da ordem imaginária, porque é aquilo que se repete, muito próximo daquilo que o sujeito não tem dúvida. É uma imagem muito cristalina, muito clara do que está sendo visto. Então, nesse caso, não é outra coisa. Deixa eu só permitir aqui mais um entrar. Não é outra coisa, né? Não é uma coisa por outra coisa, que o simbólico é uma coisa no lugar de outra coisa, pois é algo que tem alguma afinidade com o que representa. A forma do charuto, por exemplo. O simbólico não é simbolismo. Então, o charuto, como símbolo fálico, não é da ordem do simbólico, porque não tem uma diferença, não tem uma ambivalência, não tem uma confusão, não é nebuloso. É quando um detalhe vem ocupar o lugar de alguma coisa que não tem nada a ver com ele. Então, o simbólico tem que ser enigmático, deu para entender? Então, o imaginário é aquilo que é claro, é límpido, é óbvio. Então, o charuto é um símbolo fálico, isso é imaginário, entende? Por exemplo, o trono do imperador tem a ver com o meu pai, isso é imaginário. Então, aquilo que é óbvio, que é límpido, que não é nebuloso, é imaginário. O que é simbólico é enigmático, é confuso, entende? Preciso quebrar a cachola para entender, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O que peste tem a ver com psicanálise quando Freud, chegando nos Estados Unidos, diz, trouxe a peste, entende? Então, o simbólico precisa uma coisa ocupar o lugar da outra que não tem nada a ver a coisa que estava com a coisa que está ocupando. Então, para fechar o simbólico, a ambiguidade, por exemplo, né, mais que se entenda, né, a ambiguidade não é apenas o fato de uma palavra querer dizer várias coisas, como, por exemplo, manga de comer ou manga da camisa. Não é apenas um outro sentido que ela carrega além do seu sentido original, tal como a palavra pena, que pode ter aí pelo menos 3 sentidos, né? Pena da galinha, pena, medo de você, pena no sentido daquilo que se escreve, por exemplo. Então, não é só isso, não, é o fato de que, por ela não ter sentido, pode suportar esses 3 outros e ainda outros e outros e outros possíveis sentidos. Deu para entender? Ou seja, o que é simbólico é que o signo, ou melhor, o significante, ele não está completamente amarrado e fechado em um único sentido. Ele pode se multiplicar em infinitos sentidos, inclusive o oposto dele. Quer ver uma coisa? A coisa das pessoas que são muito íntimas umas das outras. Vocês já viram que as pessoas que são muito íntimas umas das outras, às vezes são tão íntimas, que o nome elogioso que elas dão uma para outra é um palavrão? Vocês já perceberam isso? Ou seja, são tão íntimos, que trocam palavrões e xingamentos como prova de amor. Ô, sua bosta, como é que você tá? Ou seja, a ideia simbólica é que o significante ele suporta qualquer potencial sentido, inclusive aqueles que nunca foram colocados sobre ele. Tudo bem? Agora sim, para a gente poder ir para o real, pode falar, Silmara. Microfone. Eu não estou te escutando. Você abriu o microfone, eu não estou te escutando. Será que você está com fone? Vai que o fone resolve, né? Deu certo, Renata? Agora deu certo. Você pode falar. Ok. Renata, a minha dúvida, que eu acho que não é, eu acho que você já falou. Trazendo algo para Freud, quando você representa na análise a figura da mãe,
Então, não é da ordem do simbólico, né? Depende como ela aparece. Por exemplo, se ela chega, a mãe no lugar da mãe mesmo, é imaginário. Se chega a mãe no lugar de um ideal que já está pronto na cultura, por exemplo, a mãe como aquela que cuida, é da ordem imaginária mesmo. Então, a imaginária é aquilo que aparece como óbvio, como dado, como uma figura já pronta, não é nebuloso. É porque eu Inclusive, pensei na ordem da transferência, entendeu? a transferência da ordem é simbólica, né? Pronto, eu estava na dúvida se era de ordem simbólica, porque assim, quando. Lembra até aquela dúvida que eu tirei com você pelo WhatsApp? Quando Então, vou pegar você. aquele exemplo. Aquele exemplo é bom, ótimo. Aquilo que que você me mandou pelo WhatsApp, essa é boa. Só para esclarecer aqui, se o Marco, você quer falar qual que é a citação do Freud, que você estava na dúvida? Eu estava uma citação que estava relacionado à transferência e à resistência. Aí você falou E é o Édipo. justamente. E ao Édipo. Aí você falou no caso da criança, né? Na análise com a criança. Isso. Só para localizar, é o seguinte: o Freud fala em determinado momento que a transferência que viabiliza o tratamento pode também interromper completamente o tratamento. Por exemplo, e lá não esqueci que você levantou a mão, não. Você será cobrada aqui daqui a pouco de voltar. A transferência que viabiliza o tratamento pode também interromper o tratamento. Por exemplo, a transferência ligada ao Édipo na via imaginária. E nesse caso, Silmara, você tem razão, é da via imaginária. Ou seja, teu analista faz lá um e você fala, meu Deus, meu pai. E aí você vê seu pai ali na figura do analista, você não consegue falar mais nada. Ou seja, porque a transferência é a representação simbólica de figuras infantis, ou seja, tem que ser disfarçado, tem que ser ambivalente, não pode ser óbvio. Se copiou, colou, deu match, tipo assim, encarnou sua mãe na figura da tua analista, encarnou seu pai na figura da tua analista, você não consegue continuar a análise. Você não vai suportar falar sobre sua vida sexual para ter um analista, você vai embora. Entende a lógica? Então, a transferência ela tem que ser da via simbólica e não da via imaginária. O que o Freud está dizendo aí é que quando a transferência acontece pela via imaginária, ela se torna resistência e o sujeito desliga-se da análise. É legal essa parte do Freud, né? Deu para entender? Mas é um ótimo exemplo de apontar que a transferência ela precisa ser da ordem simbólica, não imaginária. Ela não pode ser um copia-cola de uma imagem da infância. Tem que vir disfarçado, tem que ter ambivalência, tem que ter ambiguidade, tem que ser enigmático, tem que ser assim, parece que lembra alguém, mas não sei muito bem quem. Entende? Antes de você, Rosana, ele lá, você tinha levantado a mão. Renato, eu fiquei pensando, o sonho manifesto, ele está próximo do imaginário? Me explica melhor sua pergunta. O que você está chamando de sonho manifesto? Aquele sonho que você está bem dentro da realidade, você sonha com fatos que ocorreram no dia anterior. Quando você falou sonho manifesto, eu pensei, inclusive, que a gente estava conversando agora há pouco dos sonhos vívidos, eu pensei mais nesse sentido. Sabe aquele sonho que você acorda e os afetos do sonho continuam lá? Sim. Ou seja, você acorda do sonho, mas o sonho não sai de você, ele permanece ali colado? Sim. E os afetos continuam? Aí esse estaria mais próximo da via imaginária, realmente. Porque o sonho por excelência, ele é uma formação do inconsciente e ele é da ordem simbólica. Mas para ele se manter na ordem simbólica, ele tem que ter essa barra que separa. Isso é do sonho, isso é da minha vida acordada. Quando essa coisa se mistura, isso acontece muito em quadros de melancolia, psicose, enfim, neuroses graves e psicoses. Quando isso se mistura, não há, então, um enigma, não há uma separação, parece que ele deixa de ser uma formação do inconsciente, que seria a função dele, e nos aparece mais como uma manifestação da psicose, e aí da ordem imaginária. Ótima pergunta, Lila. Obrigada. Rosana?
Renata, toda transferência começa pela via imaginária ou não? E aí, outra pergunta que eu vou emendar, porque das questões aí que apareceram. Lacan fala muito que um significante sozinho não significa nada. Então, ele só vai buscar um sentido com outro significante. É disso que a gente está falando nesse simbólico, né? É disso que a gente está falando. O Lacan, quando ele retorna no seminário sobre a transferência, né, no 8, ele vai passar a primeira parte do seminário inteiro, inclusive ele utiliza o banquete do Platão, é muito bonito o seminário sobre a transferência. Ele utiliza o banquete do Platão, inclusive, para falar sobre amor, né? Para falar sobre amor transferencial de Freud, e aí esse amor transferencial de Freud seria uma transferência mais próxima da lógica imaginária, que é a primeira, inclusive, formulação do Lacan. Lembre-se que o Lacan, até 1953, era um Lacan com predomínio imaginário. Então, o modo dele pensar a transferência nesse momento está próximo mais do imaginário. Entretanto, quando ele passa para o predomínio simbólico, e no seminário 8 ele já está nesse predomínio simbólico, ele está no predomínio simbólico desde 54, seminário 8 é depois disso, quando ele faz essa transição, a transferência vem junto com ele. E aí ele propõe, por exemplo, que a transferência seria as duas coisas ao mesmo tempo. Ela seria uma demanda de ser, amor transferencial, ligada a Freud, e seria uma demanda de saber, né? Sujeito suposto saber, ligado à lógica simbólica. Então, sim, a transferência ela tem algo da ordem imaginária e algo da ordem simbólica. Entretanto, Freud aponta isso que é bem interessante. Quando isso que é da ordem imaginária realiza o complexo de castração, o complexo de Édipo se presentifica, isso se torna o motivo pelo qual o paciente vai sair da análise, por exemplo. Ou seja, a ordem imaginária, ela não pode se impor a ponto de se tornar insustentável a relação da análise. Entendi. Tem uma questão interessante no chat aí sobre a relação de casais também. Depois você resgata lá, que é interessante. Depois eu vou voltar nesse daí. Antes, Sérgio, a Renata tinha levantado a mão, Renata? Porque eu ia perguntar exatamente isso que a Rosana falou, dessa transferência imaginária, porque quando o paciente chega até nós, né, e às vezes tem aquela coisa, eu vou porque eu quero a psicanalista mulher, né, então aí é um início... Da ordem imaginária, isso. Imaginária. E tá vendo? Essa ideia de que, não, o homem não vai saber me ouvir, eu não tenho coragem de conversar isso com o homem, porque uma mulher é mais isso, mais aquilo, isso é da ordem imaginária. Perfeito, Renata, veja, todas essas teorias de gênero, de horóscopo, de, que mais? Todas essas teorias que chegam prontas são teorias da ordem imaginária, percebe? E são teorias que não titubeiam. Inclusive, eu acho super engraçado essa coisa de horóscopo. Na clínica, a pessoa chega assim, não, o que eu tenho para dizer sobre mim? Primeira coisa, eu sou de Áries. Áries com ascendente não sei o quê. Como se isso, de fato... Me define, né? Já me define, já me fecha aí nesse signo. Isso já me define. Isso é da ordem imaginária, percebe? Então, é aquilo que se apresenta como não nebuloso. Entende? Como claro, absoluto. E claro que a análise vai dizer, não sei o que é isso, me explica, né? A pessoa não vai poder jogar o signo e achar que isso está resolvido. Está nada resolvido. No meu caso, está resolvido mesmo, porque eu não sei nada disso. Enfim, Sérgio. Renata, mas pode falar, Zélia. Mas se o analista, por exemplo, ficar no imaginário, ele vai na sugestão, não é isso? Perfeito. Zélia, olha só. Exato. Por isso que a gente tem que sair dessa lógica imaginária, porque nessa lógica imaginária, nós também somos convocados, respondendo, e veja, por que o Lacan vai falar que a ordem simbólica é a do suposto saber? Que o paciente, ele chega e fala, você pergunta, o que você tem? Eu tenho depressão. Depressão é uma construção imaginária nesse sentido. E aí você vai perguntar, mas me explica como é que é a tua depressão. Sim. Não, mas você não sabe o que é depressão? A sua não. Porque se eu falar que eu sei o que é depressão, eu vou impor sobre ele uma imagem. E aí vira sugestão. Encerrou ali, né? Encerrou ali, não tem mais nada para fazer. Sérgio? Renata, a minha pergunta ela tem um encadeamento de alguns assuntos. Não é tão rápida. Posso fazer assim mesmo?
Deixa eu ir para o real, então, e depois você volta, porque senão a gente não vai dar tempo, pode ser? Aí depois eu levanto a mão de novo. Levanta a mão de novo. Então, deixa eu fechar aqui o real, olha só. Acho que vocês entenderam a ordem simbólica. Então, só para fechar aí da ordem simbólica, a essência do simbólico, como a gente está falando, então, é o significante, entendem por que o significante? Peça solta, né? Coisa fragmentada, com a qual você pode colar não só um significado, mas vários. Inclusive, alguns completamente improváveis, tá? Então, a maior propriedade do simbólico é marcar e diferenciar. O imaginário, ele não suporta diferenças, isso é importante. Vou botar até um pouquinho aqui, ó. Cadê? Aqui. O imaginário, ele não sustenta diferenças. Vocês entenderam por que ele não sustenta diferenças? É uma coisa, né? Eu sou isso. Então, a música da Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. Isso é da ordem imaginária, ele não sustenta diferenças. O simbólico, ele sustenta diferenças. Essa é a maior marca do simbólico, diferenciar. Então, o simbólico, ele se opõe ao imaginário, justamente porque o imaginário ele é aquilo que aponta para não ser diferença, e o simbólico é aquilo que aponta para a diferença, tudo bem? E aí a gente avança, acho que do simbólico está claro, a gente avança para o real. O real não é realidade, e isso é muito importante de ficar diferenciado nesse ponto. Então, o que é o real? Se eu fosse definir uma palavra real, eu diria que o real é a vida. Por que eu diria que o real é a vida? E aí vocês vão entender aqui à medida que a gente for andando com o real. Por que o real é a vida? Olha, o que é a vida? A vida é basicamente repetição e contingência, ou seja, surpresa. Então, eu posso, pegando hoje aniversário do Chico Buarque, né? Me vem a música do Chico Buarque na cabeça, né? Todo dia ela acorda e é sempre igual, acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso sempre igual. Lembra a música do Chico Buarque? Ou seja, essa ideia, todos os dias eu acordo às 6h25, faço ginástica das 6h30 às 7h25, 7h25, eu tomo banho, eu saio para casa. Essa repetição, diga de passagem, essa de fato é minha repetição, essa repetição, por mais que eu repita ela todos os dias, significa que eu controlo imprevistos? Não. Essa repetição, um dia você vai abrir o portão eletrônico e a luz acabou. Um dia você vai sair com o carro e batem no teu carro. Um dia, ou seja, a vida tem esse funcionamento, ela é um misto de repetição com contingência. Contingência é imprevisto, surpresa e etc. Então, veja só, o que é o real que não é realidade? Na análise, o concreto da análise são as palavras, ou seja, o que a pessoa chega me oferecendo de material. O material das palavras é o que sustenta a análise, mas ela não é só isso, né? A vida que corre, diríamos, é o real. Como eu disse para vocês, para mim e para o Marcos também, a melhor definição aqui de vida é real, e a melhor definição de real é vida. Então, o real é aquilo que não cabe em lugar nenhum, ou seja, não cabe no imaginário e não é possível inscrevê-lo completamente no simbólico. Por exemplo, a minha agenda é simbólica, né? Ou imaginária, tem as duas, mas ela consegue compor todo o limite do que é vida? Não. Então, o real é aquilo que não cabe em lugar nenhum, já que o imaginário é o que faz corpo e forma, isso é bem legal, é algo que fica querendo voltar, né, à presença de uma ausência. Então, seguindo aí um pouco adiante, então o que é o real? O real é aquilo que surpreende, né? Uma das surpresas, o trauma. Então, um outro exemplo de real é o trauma. É aquilo que surpreende, é aquilo que te pega de um modo inesperado, por exemplo, o trauma. O real, então, é uma espécie de pulsação da vida. Isso aqui é legal. Então, o simbólico, ele me singulariza. O imaginário me dá corpo. E o real? O real dá vida a esse produto. Então, percebe como a gente tem aqui uma amarração dos três, e a gente vai voltar para o Nobo Romano para entender isso? O que é essa amarração? O simbólico, ele me dá uma singularidade, que inclui meu nome, minha origem, larará.
O imaginário, ele me dá um corpo e um certo saber sobre mim. O real, ele dá vida a esse produto, ele faz com que esse produto pulse, mexa. Então, em RSI, que é o nome do seminário do Lacan, fica clara essa diferença. Se o imaginário dá textura da situação, o simbólico dá os traços, né, para ter essa textura estruturada. Afinal, o simbólico ele dá contornos ao imaginário, o imaginário sozinho transbordaria, o simbólico dá ali um certo contorno, e o real existe. Olha que legal, essa palavra é fácil de entender. Vocês lembram que a gente falou que o imaginário, ele é consistente. Lembra que ele é consistente? Porque ele não é nebuloso, ele é claro, ele tem uma consistência. E o real, ele tem uma existência. Perceberam? Então, a palavra existe aqui é para fazer uma distinção do real com o imaginário. O imaginário com aquilo que tem uma consistência e o real como aquilo que tem uma existência. E por que uma existência? Porque, como vocês leram ali em cima, o real é aquilo que não cabe em lugar nenhum. Não é circunscrito em lugar nenhum, nem a uma imagem e nem a um texto. Percebam que a gente define o real pela via negativa, né? Aquilo que não para de não se escrever, aquilo que não cabe em nenhuma imagem ou traço. Lembra? Percebem isso? O real é aquilo que a gente diferencia para poder definir. Ele não tem uma definição em si mesma como imaginário ou simbólico. Ele se define por aquilo que ele não é. Por isso, ele é uma existência. Então, o real existe. A isso, nos termos de Lacan, garante a sua existência estando fora. Então, o que é uma existência? Uma existência do lado de fora. Simbólico, né? É traço e furo. Imaginário é consistência. Perceberam? Consistência e existência? É consistência e o real é existência. Não é legal? Eu acho divertidíssimo esse jogo de palavras. Então, essa é a lógica dos três. Agora, vamos tentar entender, vou avançar um pouquinho aqui e vamos entrar no nobo-romeano propriamente dito e exemplo, para a gente poder vencer o nosso tempo hoje. Então, o real, ele não pode só surpreender. Se ele só surpreendesse, se ele fosse só contingência, ele desapareceria. Entendeu? Por exemplo, você não bate o carro todo dia. Você bate o carro uma vez, espero, você não bate o carro todo dia. Mas se o real fosse só contingência, fosse só surpresa, fosse só imprevisto, ele simplesmente desapareceria, ele aconteceria e desapareceria. Para ele não desaparecer, ele tem que ser contingência mais repetição. Então, o real se apresenta no começo de uma análise como surpreendente, ou seja, aquilo que rompe o imaginário. Como assim rompe o imaginário? A pessoa fala assim, eu sou uma pessoa muito organizada. E aí, na sessão seguinte, ele chega meia hora atrasado. O que aconteceu? Perdi o horário. Mas, espera aí, você não era uma pessoa muito organizada? Ora, esse é o real, percebe? O real rompe o imaginário. O imaginário é, eu sou uma pessoa muito organizada. E vem o real e rompe, de algum modo, essa imagem. Então, veja, o real como aquilo que aparece na análise rompendo o imaginário, o sujeito tenta sustentar uma imagem e ela se rompe pelos acontecimentos da vida mesmo, né? Então, certamente, numa análise, temos coisas simbólicas, temos coisas imaginárias e outras coisas que, como dizemos, fazem a sua entrada, que é da ordem do real, e o que é do real faz sua entrada como? Como susto, como angústia, como contingência. Como aquilo que não estava no script, não era esperado, simplesmente aconteceu, independente da minha vontade. Tudo bem? Então, o que seria a análise se eu pensar em RSI? E aí eu vou dar um exemplo da clínica com crianças que eu acho que ajuda. Na análise, tudo é um pouco real e imaginário. Tudo é um pouco mentira e um pouco verdade, né? Mas uma coisa que é o que se apresenta como sólido e outra coisa é que apresenta como fugidio, como um embaçado, como um desencontro, como aquilo que tropeça, uma pedra no meio do caminho. Então, a análise ela tem essa característica. Ora, tem algo de muito sólido na análise? Sim, o sujeito fala com palavras,
ele cumpre um determinado horário, ele paga um determinado valor, tem até um certo script, né? Bom dia, como está? Aí o sujeito às vezes fala da primeira da semana, para depois falar, né? Então tem aquilo que se cumpre regularmente. Entretanto, tem aquilo que é fugidio, embaçado, que desencontra, que tropeça, que cai. Então, na análise, isso é legal, ó, a análise é uma profusão de cenas que começam a cair. Como assim cair? O sujeito não consegue sustentar aquela imagem que ele leva pronto. O Wesley tem uma imagem que eu gosto, ele fala que o analisando, ele chega na análise com seu saber de bolso. Então, ele pega o seu saber de bolso, abre, né? O Lacan chama, isso que o Wesley chama de saber de bolso, o Lacan chama de fala de gravador. Vocês entenderam o que é fala de gravador ou saber de bolso? Ou seja, o sujeito ele chega com uma certa imagem, mas ele consegue sustentar essa imagem por muito tempo? Não, por causa da associação livre. Então, por causa da associação livre, essa profusão de cenas começam a cair, criando pequenos detalhes que se articulam. E aí a gente vai... Deixa eu tirar aqui essa projeção. E aí, para ficar mais claro, deixa eu voltar aqui. Até aqui, sem sofrimento, tudo bem? Tranquilo? Tá. Agora, vamos para ficar mais claro. Eu acho que isso aqui vai ajudar um pouco a esclarecer. Vamos lá. Vou projetar... nesse aqui. Pronto. Então, vamos lá. Agora, para ficar mais claro. Para ficar um pouquinho mais claro, a gente tem o nó borromeano. O nó borromeano, ele é bem importante para a gente. O nó borromeano, ele não é construído desde o início da obra do Lacan. O Lacan, ele tem várias formulações. Primeiro ele faz um triângulo, ele faz um quadrado. Você já viu o tanto de desenho que ele faz usando o RSI até chegar nessa... Como é que chama isso daqui? Não sei o que, olímpico, arcos olímpicos, é um negócio assim, aros olímpicos, é uma coisa assim, ele tira isso aqui daí... Aros olímpicos. Aros olímpicos, né? Até chegar aqui nesses aros olímpicos, ele tem vários outros desenhos ao longo da obra dele, tá? Mas esses aros olímpicos talvez tenha sido a melhor formulação pelo propósito de como que eles se articulam. Por exemplo, se eu solto qualquer um deles, todos eles se soltam. Porque se você olhar, veja, ele passa por baixo, depois por cima, depois por baixo. Depois ele passa por cima, por baixo, tá vendo? Então, ele sempre vai costurando por cima e por baixo, por cima e por baixo. Ele é círculos concêntricos, ele passa por cima e por baixo, mesmo, Diogo. E essa amarração é importante. Outro ponto importante é que, por exemplo, o Lacan ele utiliza essa ideia para pensar nas estruturas também. O que acontece quando um desses enlaces se rompe? Psicose. O Lacan vai explicar a psicose, por exemplo, a partir da fratura de um desses encontros aqui do laço, percebe? Então, vocês vão tendo aí, nessa nossa conversa, veja, o que a gente pode pensar do nó borromeano? Esse é o formato clássico dele. Imaginário é o verde, a gente usa essas cores só para didaticamente a gente não se perder, tá? Então, essas cores têm nada a ver, tipo, vermelho é real, né? A gente usa as mesmas cores só para ficar meio óbvio. Então, a gente tem, e eles podem girar à vontade. Eu coloco nessa posição por causa das modificações depois. Então, a gente tem imaginário, simbólico e real, e no encontro entre os três arcos, a gente tem o objeto A. Se a gente for pensando nas possibilidades, veja, eu posso colocar, então, da ordem imaginária, amor, simbólico, desejo, real, gozo. Vou girar mais um pouquinho. A gente pode colocar, esse aqui é o que eu vou usar hoje para a gente, como nosso exemplo, futuro, passado e presente. O futuro é da ordem imaginária, o passado da ordem simbólica, o presente da ordem real. E os encontros, esses são os mais legais. Ó, o que é esse encontro aqui, ó? Tá vendo o encontro aqui entre imaginário e simbólico? Esse encontro aqui, a gente vai chamar de futuro anterior, ou seja, possibilidade, o que eu poderia ter sido. Nossa, eu podia ter sido astronauta. Se eu tivesse chegado antes, aquele prêmio teria sido meu. Entende o que é o futuro anterior? Aquilo que podia ter sido? Agora, veja, nessa articulação entre imaginário e real, nesse buraquinho aqui, a gente tem
Presente do futuro, que é a expectativa. Se eu estudar, eu vou conseguir passar no vestibular. Se eu fizer tal coisa vai acontecer. Nesse encontro entre o real e o simbólico, percebam aqui, ó, nesse buraquinho aqui, a gente tem o presente do passado, que é a memória, também o trauma. Tanto o trauma quanto a memória se articulam aqui. Vamos girar mais uma vez. Ó, tanto de coisa que dá para a gente fazer nisso. Não vou explorar todas, não, porque senão a gente vai ficar doidinho aqui, tá? Outra que a gente pode também, essa é uma das primeiras formulações que o Lacan propõe, que é a clínica da vida amorosa. O que eu te demando, o que tu recusas, o que eu te ofereço, e no encontro disso tudo, não é isso. Afinal, o que é o objeto A? O objeto A é justamente o objeto, não é isso, né? O impossível, aquilo que é inapreensível. Então, o Lacan, ele constrói assim, olha, o que eu te demando não é isso que eu quero, o que eu te ofereço também não é isso que você quer. Portanto, a título do não é isso, que no final das contas se torna a bússola da nossa vida, o objeto A, que é a bússola da sua vida, o não é isso. O não é isso, é a bússola da nossa vida. Se vocês já não perceberam, percebam. Que tu tens toda a razão de recusá-los de mim. Ou seja, a clínica da vida amorosa é a clínica do impossível do encontro. Perceberam? Né? O que eu te demando não é isso. O que você recusa não é isso. O que eu te ofereço não é isso. Então, a título do não é isso, você tem toda a razão de recusar de mim. A clínica da vida amorosa é a clínica do impossível. Então, o famoso não é isso representa o lugar do objeto A, que é o centro do nó. De um sentido que emerge o objeto A. Ele emerge de todas as recusas de encontro da vida amorosa. Outra possibilidade de pensar, modos de gozo. Outra possibilidade de pensar aqui, a gente tem o gozo do outro com letra maiúscula, J é gozo em francês, tá? Então, por isso que você tem o JA e aqui o JFI, entenderam? Porque o FI é o falo e J é gozo. Então, o gozo fálico é um JFI, e o gozo do outro, um J com A maiúsculo. Então, esse intervalo entre imaginário e real tem o gozo do outro. No intervalo entre imaginário e simbólico, a gente tem o sentido, que barra, inclusive, a emergência do imaginário e transbordando, e no intervalo entre o real e o simbólico eu tenho o gozo fálico, e o objeto A fica no lugar do mais de gozar. Eu prometo, não vou ficar girando tanto não, mas só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com isso, tá? Então, veja, se eu girar mais uma vez, por que ele não está indo para o último? Peraí. Tem mais um aqui que ele não quer ir. Ah, foi, tá. Se eu girar mais uma vez, agora ele foi, ele não estava querendo ir. Se eu girar mais uma vez, vocês lembram que a gente estudou inibição, sintoma e angústia? Eu poderia ter explicado inibição, sintoma e angústia a partir também desse mesmo esquema. Percebem que agora ele não está mais no encontro, ele está naquilo que invade, por isso que a gente chama de intrusão da inibição. Ou seja, a inibição é a intrusão, olha aqui a inibição, a intrusão do imaginário sobre o simbólico. É aquilo do imaginário que ultrapassa o seu espaço e invade o simbólico. O sintoma é aquilo que ultrapassa o simbólico e invade o real, né? O efeito de abertura do registro simbólico em direção ao real. É o efeito do simbólico no real. A angústia. Lembrando que a gente estava estudando, vocês lembram o esquema da angústia? A gente poderia colocar o esquema da angústia inteirinho aqui nesse quadrinho também. A angústia é a nominação determinada pelo transbordamento do real sobre o imaginário. Ou seja, o real, ele invade o imaginário. Então, você tem inibição, sintoma e angústia naquilo que a angústia, ela é da ordem do real, mas ela é aquilo que ela faz uma intrusão, uma invasão do real no imaginário. É como se ela, então, transbordasse. Quais são os termos que a gente pode dar de um círculo invadindo o outro? Intrusão, nominação, transbordamento, ou seja, é aquilo que ultrapassa os seus limites.
Então, a inibição, ela ultrapassa o limite imaginário rumo ao simbólico, o sintoma ultrapassa o limite simbólico rumo ao real, e a angústia ultrapassa o limite real rumo ao imaginário. E nessas saídas aqui, a gente tem aqui o pré-consciente, o inconsciente e o falo. Percebem? E aqui vocês já aprenderam, né? JE é o quê? Gozo do grande outro. JFI é o quê? Gozo fálico. Aqui é o sentido e aqui é o objeto A ou mais de gozar. Tudo isso, vou voltar em um agora. Agora eu vou escolher um só, mas cada um desse dá para se divertir horrores, mas eu vou brincar só com esse daqui hoje, tá? Vamos brincar só com esse para a gente poder fechar, e aí eu passo para você, Sérgio, a pergunta. Vamos brincar de trauma, né? Vamos tentar entender como que o trauma acontece e o que a gente pode fazer com o trauma a partir aqui do RSI, a partir desse noborromeano. Então, imagine uma coisa, a gente constrói uma vida. Deixa eu pegar... Todo mundo já me ouviu falar esse texto, mas é que eu gosto tanto desse livro. Esse livro da Eliane Brum, quem não leu, leia. Chama Meus Desacontecimentos. Ela começa assim, só para vocês entenderem o que é o nó borromeano. Veja, a nossa vida, olhem bem para esse esquema, vocês vão perceber que isso aqui é a vida de cada um de nós. A nossa vida, ela é composta por presente, o lugar onde a gente está, a partir de elementos que vêm do passado, apontando para o futuro. O futuro, ele é da ordem imaginária, ou seja, eu só suporto estar aqui hoje porque eu construo uma certa imagem de futuro que me mantém vivo, vocês entendem? Porque, inclusive, quando a pessoa perde essa imagem de futuro, ela olha e fala, para que serve a vida? Nossa, vou acabar com esse negócio logo. É justamente porque tem uma certa imagem que aparece com uma certa nitidez, com uma certa precisão, que eu consigo sustentar e suportar o meu presente. Inclusive, por isso, entre o presente e o futuro, nós temos a expectativa, que é o que me mantém vivo, percebe? O encontro entre o real e o imaginário, entre o presente e o futuro, é a expectativa, que é o presente do futuro, é bonito, né? O que é a expectativa? Presente do futuro, vamos levar isso, né? É o que me mantém minimamente vivo. E aí a Eliane Brum diz o seguinte, nesse livro, ela começa assim, olha, qual que é a proposta desse livro, que é uma autobiografia? Ela começa, como contadora de histórias reais, a pergunta que me move é como cada um inventa uma vida, como cada um cria um sentido para os dias, quase nu e com tão pouco, como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa, como cada um habita-se. É isso que a gente quer saber, como que cada um habita a própria existência. Dessa vez, fiz um percurso de dentro para dentro, me percorri. Lembranças são fatos, não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que lembra. Vocês estão conseguindo olhar aqui e perceber o texto dela? Veja, lembranças não são fatos, mas são verdades que se constituem aquele que lembra. O que é lembrança? Presente do passado. É aquilo que eu vejo no presente acerca do meu passado. Como com elas, com as lembranças, com as memórias, né, com as recordações que são fragmentos do tempo, com elas nós costuramos um corpo de palavras, isso é bonito demais, com elas costuramos um corpo de palavras que nos permite sustentar uma vida. E aí ela fecha assim, esta é a minha memória, esse livro, dela sou aquela que nasce, mas também sou a parteira. Esse livro é magnífico, leiam, é maravilhoso. Mas veja, o que a gente está dizendo aqui desse imaginário real e simbólico? Imagina o seguinte, um caso clínico que eu vou trazer para vocês, que está nesse, eu posso mandar para vocês, noborromeano e a escrita da clínica psicanalítica, esse texto. Tem um caso clínico aqui muito legal, quer dizer, é horrível. É legal para pensar, o caso clínico é horrível. É uma criança que foi expulsa da escola, é de Bogotá. O caso clínico é de Bogotá. É uma criança que foi expulsa da escola porque ela tinha comportamentos inadmissíveis em sala de aula, ela ficava fazendo felações ali nos colegas. É uma criança pequena, de 6 anos de idade, que tinha um comportamento que a escola não conseguia frear, era inadmissível, ela foi convidada para sair. Essa é a historieta, ok?
Quando, então, a criança é encaminhada para o acompanhamento, algumas coisas se descobrem sobre a criança. Dentre as coisas que se descobre sobre a criança é que a criança era criada num prostíbulo e que a mãe, então, e as outras mulheres ali se prostituíam dentro daquela casa na qual a criança vivia e, portanto, então, presenciava. Não fica claro se só sons ou imagens também, mas presenciava esse ambiente. Então, a gente tem ali, talvez, qual é o ponto inaugural desse sintoma da criança de ficar tendo comportamentos sexuados, extremamente sexualizantes na relação com os colegas na escola, parece advir de algo de traumático, ou seja, deu para entender aqui, ó, presente do passado, algo que ela testemunhou e lhe ficou marcado como memória/trauma. Tudo bem? E aí é interessante o que se faz com isso. Veja, isso acontece, a gente pode pensar, esse quadrinho para pensar melancolia também é interessantíssimo. Eu poderia ter escolhido um caso de melancolia, mas vou escolher aqui. Então, veja, se a gente fosse pensar, bem rapidamente, porque eu já estourei meu tempo, se a gente fosse pensar num caso de melancolia, a gente pode dizer, o que acontece na melancolia? O passado se eterniza. Então, aonde que o melancólico ele vive? Aqui, ó, presente do passado. O melancólico, então, ele fica estacionado entre o real e simbólico, de tal modo que ele não acessa o presente do presente. A melancolia leva a um esvaziamento tal que ele fica paralisado nesse espaço entre o real e o simbólico, entre o presente e o passado. Mais especificamente, ele vive aqui no presente do passado. Entende o que é o presente do passado? É claríssimo para o melancólico, né? Ele vive no presente do passado. Você fala, bom dia, como você está hoje? Há 20 anos atrás eu perdi tal coisa. Ele volta exatamente para aquele ponto, né, melancólico ali do passado. Então, o tempo ele não rebaixa o acontecimento no caso da melancolia. O passado fica no lugar do presente. Bom, agora vamos voltar especificamente, o que a gente poderia fazer? Vou voltar para a criança. Então, nesse caso dessa criança, o que a gente faz? Tem um termo que ela utiliza que que eu gostei, chama arte do esquecimento na clínica com crianças. Por que a arte do esquecimento na clínica com crianças? Por que a criança, ela repete com os colegas o trauma que ela viveu de uma experiência inadequada, num tempo errado, de um modo errado em relação a sexo? Essa criança, exposta a um ambiente completamente inadequado, pega esse elemento do qual ela é traumático e se inscreve sem condições, porque assim, se ele se inscreve num certo tempo em que tem uma imagem para segurar, temos ali. Se ele se inscreve num certo tempo em que eu tenho uma construção simbólica para segurar, mas ele se apresenta num tempo em que eu não tenho recursos. Conseguem? Então, ele se apresenta só como traumático, prescindindo, inclusive, de imagem e de linguagem. Então, o que a gente faz? A proposta dela é a arte do esquecimento. Vou ler o que ela diz. Ela fala assim, eu pratico há bastante tempo, a princípio sem saber, depois ela vai colocar no borromeano, eu pratico há bastante tempo sem saber a arte do esquecimento na clínica com crianças. Quando elas me falam de pesadelos repetidos, eu convido a desenhá-los. Isso geralmente faz surgir elementos significantes, nos quais tento fazê-las entender o valor da equivocidade, ou seja, da ambivalência. Quando eu desenho, quando eu escrevo um texto, eu apresento para a criança o que é da ordem simbólica, que é o que é ambivalente, o que tem dois sentidos, o que pode ser construído e assim por diante. Que geralmente as faz rir e desloca o acento terrificante. Na maior parte do tempo é bem eficaz e a repetição do pesadelo cessa. Hoje, estudando o nó borromeano, vocês entendem por quê. Veja, eu lhes proponho a passagem pela imagem para amarrar de outro modo o real ao simbólico. Então, eu proponho a imagem, ou seja, o desenho que se faz de um futuro sem este medo, para fazer uma outra amarração entre o real e o simbólico, para sair dessa repetição desse presente no passado. Voltando especificamente, então, ao caso clínico da criança.
Então, essa criança, ela é expulsa da escola, e o que a gente tem muito claro, a criança passa, então, por um trauma, e não tendo material para lidar com esse trauma, ela só tem uma coisa para fazer com o trauma, repetir. Lembra que eu falei para vocês que o real, ele é da ordem da contingência, ou seja, aquilo que não deveria acontecer, mas ele é da ordem também da repetição. Então, o real, ele se repete justamente porque a contingência me é insuportável. Ela não se sustenta em nada, então resta ela repetir. Então, ela fica repetindo no presente, ou seja, todos os dias na escola, ela repete a cena a qual ela está aprisionada. Ora, qual seria, então, o tratamento para ela aqui no noborromeano? E aí a própria criança dá as instruções. Ela diz aqui, quando ela chega no consultório, é uma criança que não tinha sido alfabetizada. A criança estava no período de alfabetização e não tinha como se alfabetizar. Está muito claro porque ela não alfabetizava também. E aí a criança, a analista pergunta, o que você quer de mim? A criança diz, eu gostaria que você me ensinasse a escrever. E aí ela amplia a ideia de escrever não a alfabetização, mas escrever um texto que possa matar o trauma. Por que matar o trauma? Vocês lembram que o simbólico, ele tem essa potência? O simbólico, ele mortifica o corpo, o simbólico mortifica a memória, o simbólico, ele permite mortificar. Ou seja, se eu escrevo, eu posso não só repetir isso que se aprisiona. Maria Clara, esse artigo específico eu vou mandar lá no grupo agora para vocês, tá? Lá no grupo do WhatsApp. Conseguiram entender esse caso clínico a partir do noborromeano? A Silmara fez assim com a cabeça. Veja, o que porque é... é tudo muito novo para mim, Renata. Eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Eu estou no iniciozinho, então ainda estou encaixando as peças. Tem problema não, mas veja, o que a gente está tentando com isso daqui? Pegar uma teoria complexa e conseguir sintetizá-la a uma imagem, para que quando você olha a imagem, você consiga organizar o caso inteiro. Então, veja, isso é bem legal. Você entende por que a gente colocou, a gente, vírgula, Lacan, né? O futuro da ordem imaginária, o passado da ordem simbólica e o presente real. Presente real porque o real é contingente e repetição. Então, a vida, como ela é da ordem real e ela acontece no presente. O passado, ele é da ordem simbólica porque eu só acesso o passado pelo texto que eu construo dele. Percebem? Quando eu nasci lá em Macaé, diga de passagem, eu não conheço minha cidade natal, né? Você constrói um texto e você acessa o passado por este texto. Tudo bem? Agora, o futuro, por outro lado, o futuro eu só tenho acesso a ele por uma imagem. Eu não tenho como construir um texto simbólico por aquilo que eu ainda não experimentei e não tenho material. O futuro eu vou acessar, sobretudo, por uma certa imagem transparente, clara, do que vem a ser o futuro. E aí nós temos um encontro entre futuro e passado, que é a possibilidade, né? Aquilo que eu poderia ter sido, mas não fui, por exemplo, entre o real e o simbólico, que é onde fica o trauma, tá, gente? O trauma, ele fica nesse encontro aqui entre o real e o simbólico, alguma coisa que deveria ter se tornado passado, mas não se tornou. A memória fica aqui, e ótimo, a memória tem que ficar mesmo, mas o problema é que o trauma também fica aqui. A memória, uma vez que a memória ela se transforma em texto passado, ela encontra sustentação para outros afetos. O problema do trauma é que ele fica parado aqui e ele não consegue se tornar passado. Ele não consegue se transformar em um texto. Por isso que eu li o texto da Eliane Brum. O que a Eliane Brum diz que é tão interessante? A grande pergunta para ela, recordações são fragmentos do tempo. Com as nossas recordações, ou seja, com as nossas memórias, a gente constrói um corpo de palavras. Ela é psicanalítica pra caramba, né? A gente constrói um corpo de palavras para sustentar uma vida. A vida é presente.
Então, qual que é a grande questão? Como cada um se habita, como que cada um sai de um silêncio para virar uma narrativa, como que cada um constrói uma história. E aí, quando ela diz, essa é a minha memória, nela sou quem nasce, mas também sou parteira. A parteira da própria história está aqui na ordem imaginária, ou seja, expectativa. A parteira é aquilo que você vai parir, né? Então, é o presente do futuro. Ângela? Oi, Renata. Isso aí é genial. Eu estou aqui sim com a cabeça 1000 por hora, né? Divertido, Por né? minuto, por hora não, por minuto. E assim, em termos de estruturas clínicas, então você pode desenhar a neurose, a psicose, a perversão, Aqui e aí no e a história do luto também, né? Porque pode também, até porque, Ângela, as estruturas têm a ver como não muda real, simbólico e imaginário. O que vai mudar nas estruturas? Como eles se amarram. Porque o que é estrutura? Estrutura é amarração. Então, como é que a gente sabe da neurose? Como que o sujeito se amarra na relação dele com a linguagem? Como que o sujeito amarra a experiência dele no mundo? Como o sujeito amarra a experiência dele com o corpo, percebe? Então, eu sei da neurose a partir das amarrações, de que modo que o sujeito utiliza-se fundamentalmente do objeto A como eixo norteador da sua vida para se amarrar na linguagem, para se amarrar no corpo, para se amarrar nas experiências presentes e como ele articula e reage diante do real, do imprevisto. Então, quando tem uma pedra no meio do caminho e você tropeça, o que acontece com você? Ora, se eu tenho uma amarração dessa ordem, eu levanto e continuo andando. Se eu tenho uma fratura, eu não consigo levantar e continuar andando, porque aquela pedra certamente foi colocada por alguém que me quer mal e ele está por aí me olhando, e eu já tenho uma construção paranoica. Então, as estruturas têm a ver com como isso se amarra. Então, eu tenho como... Nesse caso, o sujeito manca, né? Fica ali na pedra, né? Que ele fica ali na pedra, manca. E quando ele manca na... Isso. E quando ele fica na pedra manco, isso me diz algo sobre a estrutura. Sérgio, para a gente poder fechar. Rosana, eu vou passar para o Sérgio, que ele tinha deixado uma... Você está sem som, Sérgio. Você acha melhor colocar minha dúvida lá no WhatsApp? Pode ser. Me manda lá no WhatsApp e eu reproduzo lá no grupo, tá bom? E é o WhatsApp que está com o seu nome mesmo, só Renata, né? Pode eu vou mandar escrever, eu acho que é melhor, eu fico mais à vontade, sabe? Combinado, pode mandar. Esse é um tema que eu vou levar para a minha próxima supervisão, mas como você falou no imaginário como algo que não tem dúvida, algo que vem redondinho, eu queria ouvir você. Pode ser, né? Pode, e lembrando, mas não significa que você não vai furar, viu, Sérgio? Lembre-se como é que funciona o início de uma análise. O sujeito me chega com uma construção imaginária redondinha e você vai fazer pequenos furos. Agora, se ele for psicótico, você não vai furar. Porque essa construção... Sim. Você vai furar se ele for neurótico, não é isso? Eu vou colocar isso lá, se possível, ainda hoje ou amanhã, tá bom? Combinado. Eu só não vou responder as outras perguntas. Só uma coisinha, você vai mandar essas apresentações dos nós, dos diferentes nós, para gente? Posso mandar, mas isso aqui é tão simplesinho. Mando desse jeito, feinho assim mesmo? Eu acho que a gente pode ficar pensando em cima dele, não? Então, vou mandar isso. Ô, Renata, a bengala imaginária entra nessa fratura? Desculpa, eu já fiquei muito desesperada. O que você falou, perdão? A bengala imaginária, essa fratura, né? Eu queria saber, porque existe esse machucado, essa fratura, ela até falou que manca. A bengala imaginária entra aí? Entra. A questão é onde ela entra. E não vai dar tempo da gente entrar com ela Renata, agora. Eu posso colocar a minha dúvida por áudio também, né? Não posso? Pode me mandar lá, tá bom? Beijo. Tá bom, obrigado. Tchau. Gente, bom descanso para todo mundo. Vou mandar esse texto do caso clínico lá no grupo para vocês lerem, tá bom? Muito obrigada, Renata. Sensacional. Como sempre, Tchau, gente. Muito bom.